Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã muito abençoada para nós, mais um dia se iniciando, uma quinta-feira, que Deus ele possa falar aos nossos corações através da palavra dele. Peço perdão já pela minha voz, que o tempo muda, fica um pouco frio, minha voz fica um pouco ruim, mas acho que dá para compreender, o mais importante é a compreensão do teor da mensagem. O Senhor ele sempre tem um lugar, e é um lugar reservado para nós, um lugar à mesa, podemos dizer assim. E quantas vezes na nossa vida, eu acho que é natural que a gente venha a sair da posição onde Deus quer que estejamos. E a comunhão é quebrada, a fé ela esmorece, a confiança em Deus se perde. E essas coisas, por mais que não sejam tão bonitas, né, de dizer ou de viver, são realidade, são uma realidade. Isso acontece. Na nossa jornada isso acontece. E nós nos distanciamos. Quando entramos num caminho de distanciamento de Deus, é difícil. Muitas vezes é quase um caminho irreversível. Não tem como voltar atrás. E até um determinado momento, até certa altura, é possível se reaproximar do Senhor. Mas quando o distanciamento é muito grande, quando há um abandono da fé, uma falta total de comunhão, a perca do temor, né? A perda do temor em Deus, e aí realmente é um caminho irreversível. E o Senhor ele não quer que andemos assim. Ele não quer que vivamos assim. Deus, a palavra fala que Ele espera para ter misericórdia. E eu acho que é uma situação que é um pouco interessante. Assim, se eu pudesse voltar lá atrás, em algumas situações da minha vida, escolhas erradas, em momentos que eu me afastei do Senhor, e eu pudesse falar para o Senhor: Senhor, não espera não deixa acontecer, não deixa eu fazer escolhas não deixa eu tomar essa atitude não, né? Se eu pudesse voltar lá atrás e falar isso para Deus, conhecendo hoje, sabendo hoje os desfechos, né? Tudo que aconteceu por conta de escolhas erradas, mas não adianta, o Senhor ele não vai entrar no processo ali de uma forma a manipular o processo. Não vai. E é necessário que venhamos às vezes a seguir alguns caminhos que vai nos fazer rodar nos desertos da vida, caminhos esses que vão nos fazer rodar, né? E é necessário. Então o Senhor espera para ter misericórdia. Lembro de um amigo, e ele estava na igreja, ele estava com a vida dele na igreja sendo estabelecida, né? O irmão dele já tinha se convertido, a mãe dele estava começando a visitar a igreja. Ele estava vivendo uma experiência, e essa experiência de salvação estava sendo levada para dentro da sua família. E aí lá na minha igreja teve uma situação onde um irmão lá saiu da igreja e ele fundou uma igreja, né? E ele não era pastor, mas ele fundou uma igreja, e nisso algumas pessoas da igreja foram junto com ele, para essa nova igreja. E se fosse alguma discordância eclesiástica, doutrinária relevante, mas não era nada disso. Eu acho que era só aqui quem manda sou eu. Infelizmente essa era a realidade. E ele fundou aquela outra igreja, e esse meu amigo, ele estava no coração dele, ele tinha decidido que ele iria para essa outra igreja. E o Senhor falou com ele. Eu lembro uma vez que oraram por ele, o pastor da minha igreja orou por ele, e o Senhor falou com ele que não queria que ele fosse, que não era o caminho dele, que não era para ele seguir aquele rumo. E na hora que o Senhor falava com ele, eu abri a palavra do Senhor e veio exatamente esse texto: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E mesmo Deus falando com ele, mesmo tudo aquilo, ele já tinha decidido, e ele falou: olha, agradeça aí as palavras, brilho dessa forma que ele falou, agradeço as palavras como se fosse o homem que tivesse falado, mas eu já decidi, eu estou indo embora. E ele foi. Resumindo, menos de um ano depois essa igreja acabou, não sustentou, fechou as portas, e o pastor saiu da presença de Deus, esse líder da igreja na verdade, e se desviou, e todas as ovelhas ali se perderam, as ovelhas de Deus, do Senhor que ele tinha arrebanhado. E não foi diferente com esse meu amigo. Inclusive esse meu amigo foi para o mundo e foi viver uma vida totalmente dissoluta.
E depois de 10, 15 anos mais ou menos, muito tempo, ele voltou a caminhar na presença de Deus. E aí eu lembrei do texto. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Às vezes o Senhor espera e às vezes é necessário. Ele espera para nos reconduzir a um lugar, à mesa. Como fez com, ali a gente pega o texto de Mefibosete. Davi, ele traz Mefibosete à presença dele e dá a ele um lugar na mesa. Davi se lembra de Mefibosete e manda chamar. Quantas vezes nós estamos na mesma condição de Mefibosete, morando lá em Lodebar, lugar de vergonha, lugar de abandono, lugar de desprezo, o fim do mundo. Não literalmente, aqui no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido da nossa vida, tá no fim do poço, no fundo do poço. Mas o Rei nos chama, mas o Senhor nos recoloca na presença dele. E Mefibosete foi príncipe, Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, então ele tinha um lugar à mesa. Ele era um nobre, mas que naquele momento estava vivendo uma vida terrível. O Senhor, Ele quer que tenhamos essa vida na presença dele. E Ele espera. Talvez o Senhor esteja esperando, ou talvez na sua vida, ou talvez na vida de uma outra pessoa. Que você está olhando assim, você pensa assim, poxa, mas por que o Senhor não vai lá e tira essa pessoa desse lugar e muda esse cenário e transforma, completamente, manipula. Ele intervém, mas ele não manipula. Talvez seja essa a situação. O Senhor está esperando para ter misericórdia, e é necessário. É porque nós não lidamos bem com essa questão de espera. Na verdade, nós não lidamos bem com a questão do tempo, Nossa lida com o tempo é péssima. Já o Senhor, Ele usa o tempo como um agente de reparo, como um agente de mudança, de transformação. Um processo. E processo é processo. Até Deus respeita processo. Ele poderia ter criado o mundo em, 7 segundos. 7 milésimos de segundos, mas Ele criou em 7 dias, porque havia um processo. O Senhor espera. Deus está guardando o tempo certo para intervir. Deus está guardando o tempo certo para usar de misericórdia na iminência de um arrependimento. O Senhor vai agir dessa forma. Eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei o que eu estou falando, quem é endereçado essa mensagem, mas se o Senhor fez eu falar, lembrar desse texto, lembrar dessa experiência, é porque certamente algo o Espírito Santo quer falar contigo nessa manhã de quinta-feira. O Senhor espera, e no momento certo Ele vai ter de misericórdia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, a paz do Senhor Jesus.